Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje, dia 9 de janeiro de 2015, é uma sexta-feira. O verbete de número 3.262, ele tem 6 páginas, 47 elogias e 7 máximos. O tema, Educador Consciencial do Infante, e foi elaborado segundo a especialidade Reeducaciologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Flávia Ullmann. A Flávia Rosa Cardoso Ullmann, é um pouco minha xará, né? Parcialmente minha xará. Ela é brasileira, natural de São Paulo, capital. Ela é graduada em tradução e intérprete inglês-português, especialista em pedagogia espírita pela UNIB, Unisanta, em convênio com a Unisanta, e musicoterapia pela FMU. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2013, ela é voluntária da Evolucim, docente da Conscienciologia, ainda não é, e autora dos livros A Rosa Falante, que foi publicado em 2012, e O Menino que Tinha Coração na Cabeça, que foi publicado agora recente, em 2014. O educador consciencial do infante é a consciente mulher empenhada em educar, instruir, orientar ou auxiliar a criança a expandir a consciencialidade e desenvolver a ortopensenidade a partir da instalação do holopensene homeostático, assistindo quanto às necessidades intra- e interconscienciais com base no paradigma consciencial. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da reeducaciologia, os láteropensenes, a láteropensenidade, os didático-pensenes, a didático-pensenidade. Na fatologia, a educação integral, o interesse consciencial pelo educando, o abertismo consciencial, a tares do educador objetivando o desassédio consciencial do educando, o educador facilitador da inversão existencial, que é a INVEX, o ato de educar através de perguntas ao invés de afirmações, a relação empática entre educador, infante e pais, os debates com pais e crianças sobre questões familiares e da SOCIM, o brainstorming construtivo na busca de soluções interassistenciais para os conflitos entre pais e filhos, a abordagem pedagógica traforista e tarística, a educação do infante visando a desperticidade, o curso Precocidade Parapsíquica da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, a CIP, as atividades realizadas na Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, que é a Evolucim, o atendimento a educadores realizado pela Evolucim. Na parafatologia, a importância do parapsiquismo do educador, o parapsiquismo do educando podendo estar mais aflorado até os 7 anos, os amigos invisíveis na infância, a assimilação simpática entre educador e educando, o registro dos parafatos e parafenômenos, a projeciografia infantil, a formação cosmoética do educando no curso intermissivo, os amparadores extrafísicos da Evolucim. Nós chamamos a atenção que na argumentologia tem o parágrafo caracterologia, que sob a ótica da evoluciologia, a autora do verbete coloca 3 tipos de educadores no contexto da educação da infância, passíveis de serem encontrados na SOCIM, e os contrapontos entre 6 variáveis. Então, ela coloca aí os 3 tipos, né, que são o professor convencional, o educador consciente e o educador consciencial, e faz o contraponto nessas 3 qualificações aí. Na remissiologia, nós chamamos atenção
atitude educativa pró-evolução, despertamento parapsíquico precoce, educação despertológica, nulificação da infância, reeducação evolutiva na infância. O educador consciencial do infante atua enquanto agente dinamizador da consciencialidade da criança, a partir do exemplarismo pessoal, parapsiquismo e interassistencialidade tarística. Você já refletiu sobre a importância do educador consciencial e sobre os benefícios da reeducação holossomática na fase infantil? Na filmografia específica, a autora contribui com 4 fontes de referência e na bibliografia específica com 10 fontes e na webgrafia específica com 3 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta por Marilene Raganin, Pilar Alegre, Socorro Frazão. Pedagogo, instrutor, orientador, professor, intermissivista. Evolucim, acolhimento para educação, sincronicidade para genética. Infantoteca, educacioteca, parapercepciologia, grupo carmologia, reeducaciologia. Ressomatologia, parapedagogiologia, conviviologia, evoluciologia, pensinologia. Então, antes da gente entrar propriamente nas perguntas aqui dos teletertulianos, a pergunta de praxe. O que te levou a fazer esse verbete, embora a gente tenha visto aí na sua mini bio que você faz livro infantil e deve ligada à questão infantil. Mesmo assim, a gente imagina que tenha outros motivos e a gente então gostaria de saber. Certo. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um desafio por ser o primeiro. E é o seguinte, a história. Logicamente, houve o convite para a participação do curso em São Paulo, no IPC de São Paulo, é o programa de priorização da escrita progestiológica, e nós começamos a fazer parte do curso, coordenado pelo os professores Marco Antônio Nascimento e da Isilda Frezan. E aí, no campo, que foi aberto para a energização, foi colocado pela professora Isilda que nós deveríamos estar conectados com o amparo, o curso intermissivo e o que de GESCOM nós poderíamos trazer, enfim, como trabalho dentro da conscienciologia. A princípio, eu estava voltada para escrever sobre um trafar, que é a parte da ansiedade. Mas, no campo, houve realmente veio a temática do educador consciencial, e dentro daqueles exercícios seguidos das aulas, eu fui começando a desenvolver várias ideias. Muitas delas estão aqui. Então, ao mesmo tempo, eu gostaria de pontuar que o contexto do tema é baseado, os contextos que eu estou trazendo, logicamente, a experiência dentro do Espiritismo como educadora voluntária da infância, que desde os 18 anos, por 9 anos, eu fiquei dentro do meio espírita. O segundo momento, como educadora, porque eu sou tradutora, mas também sou professora de inglês, então eu atuo muito com crianças, jovens, pessoas de diversas idades. E o terceiro momento, que é o desafio de trabalhar dentro da evolução, como uma educadora, auxiliando a ressoma, talvez, das crianças que estão para chegar, eu me sinto assim, e, ao mesmo tempo, também ajudar, se for possível, também a formação dos educadores conscienciais do infante. E aí dentro já do paradigma consciencial, seria, exatamente, né? Dentro do paradigma consciencial. Então tá bom, vamos então às primeiras perguntas? Vamos lá. A verbetógrafa é a professora Flávia, Fatologia, página 17. 4ª linha. Como funciona na prática a cosmovisão do educador com a atenção dividida em meio às crianças com tanta energia e com mudança de foco o tempo todo? Certo. É um grande desafio, né? É um grande desafio. Mas visualizando o trabalho, se a gente pegar por todas essas diferentes tipos de educadores, na verdade até dentro
do que foi proposto pela análise dos colaboradores dentro da análise do verbete. Então, você tem vários nomes. Você tem orientador, você tem instrutor, você tem docente, você tem professor, preceptor, educador. Então, se nós formos colocar tudo isso, né, o que cada um representa dentro do nosso trabalho, vamos dizer assim, dentro da conscienciologia, e dentro dos estudos que acabamos fazendo dentro da própria temática do espiritismo, etc., etc., trazendo alguns educadores aqui, como Pestalozzi, como Eurípides Barçanufo, como Anália Franco. Então, extraindo alguns desses elementos e, principalmente, adicionando à conscienciologia a omnivisão, vendo as tertúlias com o professor Valdo, e a percepção a ser desenvolvida, por mais que se tenham salas lotadas de criança, por isso a definição de que esse educador ele teria que ter uma presença e uma pensenidade, uma ortopensenidade, no sentido de oferecer um campo de observação, por mais que hajam crianças de diversos tipos de temperamento, a observação desse educador, ele tem que estar isento, primeiramente, da parte psicossomática, que é o nosso grande desafio. Se nós pegarmos crianças com temperamentos extremamente exacerbados e você entrar dentro daquela energia, porque aquela criança pode estar envolvida, enfim, extrafisicamente com ciexes, problemas na família. Então, é isso que eu chamo de atenção dividida, porque temos que desenvolver esta capacidade de observação mais profunda, um foco, um megafoco. E isso é um treino, é um treinamento muito grande. Eu posso dizer, dentro da minha casuística de experiência pessoal com alunos, porque eu não sou o tipo de professora que está com um grupo grande de alunos. Eu sou uma pessoa, principalmente dentro de, não de sala de aula com muitas crianças. É mais preceptora, mais tutora, ensinando a língua inglesa, mas dentro de um contexto familiar que muitas vezes eu tive a oportunidade de frequentar dentro da famílias, desde crianças com 8 anos de idade, indo até os 14, 15 anos. Então, esse contato foi muito rico para mim. Em termos de observação, você está ensinando o aspecto linguístico, é o canal comunicativo, porém, a minha percepção, por estar estudando tudo isso foi mais ou menos essa época onde eu tive a oportunidade de estar com foco nessas famílias, foram mais ou menos umas 4 ou 5 famílias concomitantes, e eu estudava toda essa parte nos anos 2000, 2005, 2006. Eu fiz o curso, no caso da pedagogia, em 2007 a 2009. Então, na verdade, quando você começa a estudar e começa a ter dentro da sua experiência um teste para você sentir o que você está lendo e você aplicar e você fazer as correlações ao mesmo tempo, eu procurei perceber mais esta minha visão. E muitas coisas, pelo parapsiquismo, me foram mostradas. E aí eu conseguia ajudar as crianças em muitos aspectos de personalidade e temperamento, ao ponto de alguns pais virem e pedirem conselhos, por exemplo, de como melhor agir. Então, eu acredito que, como nós colocamos na fatologia, o abertismo consciencial, ele é importantíssimo para o educador. A partir do momento que se conhece o paradigma consciencial, de nós conseguirmos desenvolver esta visão mais ampliada. Logicamente que eu não consigo ter a visão que o professor Valdo tem, de chegar e observar tudo a seu respeito, todas as ressomas, né? Toda a psicosfera, exato. Mas a atenção que a gente começa a ter a partir do momento de que nós sabemos que isso é possível, e a gente se olhar mais, e olhar para dentro de nós mesmos, e vermos que somos capazes, isso dá uma certeza imensa de a gente poder desenvolver alguma coisa proativa e pró-construtiva. Essa atenção que você diz, não sei se você concorda, mas é o tal que a gente chama aqui de 1% da teoria. Você tendo 1% da teoria, você sabe o que pode encontrar. E aí, na prática, você de fato encontra. Porque se você não estuda também as possibilidades, você não encontra. Não encontra. Antigamente, né, lá a filosofia lá, bem para trás, já dizia isso, né? Você só consegue enxergar
aquilo que você conhece, mais ou menos por aí. Exato. Não sei se você concorda com isso, que é importante estudar todas as teorias. Eu vi que você colocou aqui muitas. É um paralelo, teorias, um paralelo imenso. Eu fiz dizer, não só da conscienciologia, mas colocou Piaget, colocou... Sabe, porque eu sou ainda muito novata dentro do aspecto conscienciológico. Eu posso ser velha, espiritualmente falando, né, ou em termos de ressomas, etc., e muito teimosa, logicamente, em muitos momentos. Colocou Paulo Freire, colocou Pestalozzi, colocou várias que a gente conhece. É porque eles são inspiradores, muito inspiradores. Mas eu acho que é importante isso, né? Embora a gente saiba que a conscienciologia, do meu ponto de vista, avance bastante, assim, ultrapassa qualquer um desses, assim, em termos de visão de pessoa, né? Mas eu acho que o que eles fizeram já ajuda você a ter pontos de referência para observar, né? Você não vai começar a reinventar a roda, né? Exato. Agora, o que eu acho que também seria uma perda, que você acho que você não está nessa, mas é ficar só com isso. Não. Né? Eu acho que tem que avançar para outras questões. Né? Muito bem. Vamos aqui continuar. Na fatologia ainda, página 17, 8ª linha. Como é realizado este brainstorming construtivo na busca de soluções interassistenciais para os conflitos entre pais e filhos? Quem participa do brainstorm? Muito boa pergunta. Logicamente que o nosso enfoque no verbete é o educador consciencial do infante. Então, ele ou ela estariam, logicamente, em primeiro lugar, predispondo a esse brainstorming, trazendo à tona as questões devido à própria observação desse educador ao contexto onde estão as crianças, procurando ver comportamentos. Dali, logicamente, ele promoveria esse debate, essa forma de trazer, como nós colocamos, é mais importante as perguntas do que propriamente as respostas. Levantar questionamentos, eu acho isso tão importante dentro de uma pedagogia, onde você vai buscar o debate, você vai buscar a construção do conhecimento conjunto. Então, você ter uma forma, não só o educador, mas todas as pessoas envolvidas, no caso, no contexto da conscienciologia, poderia ser promovido dentro da escola, como algumas escolas fazem, mas não no sentido top-down que a gente fala. Eu conheço mais, eu sei mais, você não sabe nada. Isso é terrível. Isso realmente nega a multidimensionalidade, a multiexistencialidade. Então, é isso, né? Então, a promoção desse brainstorming é fundamental de várias pessoas envolvidas dentro do contexto educacional consciencial. Então, em masculinologia e feminologia, na página 19, 2ª linha, é possível caracterizar diferenças, ainda que de forma aproximada, entre o egocentrismo natural do infante devido à idade e o egocentrismo excessivo, no caso próprio do perfil do infante com os réus? Neste último caso, o infante estaria mais exposto a ser vítima de heterassédios desde a fase infantil? Bom, vamos ver se eu consegui entender a pergunta. Eu posso ler de novo. Por favor. Então, assim, é possível caracterizar diferenças, ainda que de forma aproximada, entre o egocentrismo natural do infante devido à idade natural sim. E o egocentrismo excessivo, no caso do próprio perfil do infante de ser consréu. Aí, por último, ele pergunta, neste caso da consréus, né? Se o infante estaria mais exposto a ser vítima de heterassédio desde a fase infantil. Com certeza. Estamos todos, né? Todos nós, logicamente, eu ainda não tenho experiência dentro da Evolucim do trabalho mais assertivo. Eu participei no dia da formação que eu estive em Foz, em novembro de 2013, para formação para voluntário dentro da Evolucim. Se tiver o pessoal aqui também, por favor, para me ajudar dentro do processo. Eu tive a participação dentro de uma dinâmica, né, com as crianças, então, dentro do holociclo. Então, nós fomos, as crianças procuraram ver os livros e tal. E, logicamente, aqui é todo um ambiente otimizado.
né? Onde você tem as crianças, mas elas estão dentro de um ambiente. Mas a gente percebe que os temperamentos e as personalidades, elas ocorrem. Logicamente, para a gente observar dentro, eu inclusive cito na bibliografia o artigo do professor Hernande Leite sobre a influência do porão consciencial na fase preparatória da Ressoma. Então, eu acho que, ou da PROEX. Então, é isso que me faz chamar a atenção de que as características do porão consciencial, que todos nós trazemos, devido justamente às nossas várias ligações de outras vidas, de outras ressomas, e, ao mesmo tempo, quando a gente ressoma, traz isso, todas as nossas características, enfim, instintos e tudo, a parte de psicossomática, todas as nossas necessidades de trabalho. Então, acredito que o educador consciencial, ele deva justamente estar observando como que esse porão consciencial vem de uma criança que seria, entre aspas, um intermissivista, que fez um curso preparatório antes de uma ressoma, onde ele tem ideias inatas, onde ele tem uma facilidade de recuperação de cons muito maior do que, logicamente, uma consciex ou uma consim que está chegando dentro de uma reurbanização sem preparo, muito tempo sem ressomar. Ela está com uma fossilização tremenda de hábitos muito nocivos, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, logicamente, ela vai atrair dentro da sua psicosfera todas as influências possíveis e imaginárias, né? Lógico, o grupo karma e logicamente todas as consciências que estão afins àquela consciência, né? Então, o trabalho, logicamente, de observação para a gente é um trabalho a ser feito ainda, é um trabalho para nós estudarmos, principalmente o Homo sapiens reurbanizatus. Esse é um livro que, para a gente, sabendo que dentro da Evolicim é o desenvolvimento justamente da ressomatologia, né, o estudo da ressomatologia, então, para nós, para atuarmos dentro dessa IC, nós temos que estudar muito reurbanizatus. Porque é justamente para nós termos uma noção maior de como poder trabalhar com essas características que tanto as crianças que vão vir, logicamente, trazem, né? Todas as características. Agora, com relação a essa última pergunta dele aqui, ó, se a criança estaria mais exposta a heterassédio desde a fase infantil, eu penso que, por exemplo, mesmo que você tenha feito curso intermissivo, a gente tem aqui casos, né, de crianças que tiveram... foram encontradas, né, pelo assediador na fase infantil ainda. Em geral, é mais tarde, mas o que eu penso é que, assim, ó, se a pessoa encontra a conscienciologia ou recupera os cons mais cedo, é o que o professor Valdo escreveu naquele verbete que está até na sua remissologia, a nulificação da infância. Sim. Então, você pode abortar, né, toda essa parte do porão consciencial, né? Eu estava lendo Viva a Evolucim, né? Que faz o abortamento aí dessa fase do porão consciencial. Eu estava justamente discutindo com o Odílio, né? Esse aspecto desse verbete da nulificação, porque uma criança, inclusive eu assisti a tertúlia do Valdo, quando ele dá o exemplo dele próprio, quando criança, com 3 anos de idade, onde ele tinha rememoração, né, de outras... ele rememorou várias questões, né, então... e mesmo passando em lugares, mas logicamente a observação, né, da recuperação de cons, porque a criança ela pode ter várias influências, lógico, mas eu volto à importância do papel do educador consciencial para justamente ter uma abordagem positiva, traforista, né? No sentido de você resgatar o melhor que você puder, porque o resultado a gente não tem noção do que vai ser. Existe, certo, um trabalho a ser feito, um processo a ser feito. Esse processo é o que mais me chama a atenção. Pelo próprio processo individual que nós, enquanto educadores, temos que desenvolver em nós mesmos, trabalharmos a nós. E, ao mesmo tempo, quando eu entro em contato com essa criança, e fazendo um rapport com ela, me abrindo para que haja um acoplamento, haja uma forma de ajuda, no sentido mais assistencial possível que a gente possa ter, isso eu acredito que seja o mais importante, independente
desse assédio ou não? Eu acho que fixar nesse assédio, eu acho que é bobagem, né? Criança é criança, vamos tratar todos iguais. Acho que tem um mito dessa coisa com os réus, né? Porque a teoria da reurbanização são 3 vertentes, né? Tem a ressoma compulsória, que é o que a gente está chamando de congéus. Temos nós, que somos nós somos reurbanizados também, só que antes da gente ressomar, a gente passou por alguns passaram por curso intermissivo, mas outros passaram só pelo UFIEX, mas a gente foi tratado antes de ressomar. E alguns não tiveram nem essa possibilidade, foram transmigrados. Mas todos nós, de certa forma, somos reurbanizados, né? Então, eu acho que é um pouco assim de uma estereotipia, assim, que eu acho que eu não gosto muito, sabe? Fulaninha congel, fulaninha não é. Eu acho que é interessante a ideia para a gente poder mapear, né? E saber como lidar com as pessoas. Mas eu acho que categorizar, eu acho que é complicado. Eu mesma conheci uma criança que, assim, intimamente eu achava que a criança devia ser uma congéus. Aí os pais fizeram tratamento, puseram em preceptoria, puseram nisso. Criança é outra criança, entendeu? Então aí, é congéu ou não é? Né? Teve a fase Mas esse dela, é o ponto, né? é o ponto de resgatar essa consciencialidade. É a recuperação de cons que você investe. Quando você toca naquele ponto que você conseguiu enxergar, ou que houve um amparo para você, e você trazer com atividades, com dinâmicas, com exposições, de construir ideias novas, ter oportunidades, você oferecer oportunidades diferentes, isso para pedagogicamente é uma contribuição. É aquilo que você tem que falar, você tem que ter o olhar aberto para todas as vertentes. Essa criança especial, ela tinha dislexia, uma dislexia bem acentuada, e ela tinha autoestima muito baixa. Esse é o ponto. E aí ela ficou agressiva, batia em todos os amigos. Quando os pais puseram numa preceptoria, puseram numa psicóloga e tal, ela foi assumindo a sua autoestima. Os pais também contribuíram muito, colocando em atividades nas quais ele sobressaía, a criança sobressaía. E hoje em dia a criança está um doce, tá? Assim, um doce que eu digo não é aquela coisa pasmaceira, não. É ativa, mas uma sociabilidade saudável, entendeu? Uma convivência sadia. Quando tem algum conflito, ela é capaz de parar para abrir mão para o outro. Eu fiquei observando, né? Então, assim, olha, eu acho que essa coisa da gente categorizar de imediato com gel, eu acho que é uma perda para a gente. Não é para o outro, não, é para a gente. A gente concordo. A gente faz restringe, né? É um mecanicista, eu acho isso. Né? Não, tem que falar no microfone. Acho que a minha pergunta tem um pouco a ver com isso. Primeiro, parabéns pelo verbete, Flávia, pelos livros também. Já conheço um, é bem legal. Obrigada, Júlia. A minha pergunta está em Parapatologia, na página 18, na primeira linha. A importância do parapsiquismo do educador. É esse aqui? Isso ajuda a não estereotipar? O que você acha? Com certeza. Dentro dessa visão que a gente está trabalhando, né, que é o educador consciencial do infante, dentro da caracterologia, onde nós colocamos os 3 tipos, por exemplo, de educador. Então, dentro dos aspectos que nós colocamos é o parapsiquismo, que é o grande diferencial para a gente ter uma abertura maior dessa visão, dessa cosmovisão que a gente precisa ter para poder atuar ou pontuar e abrir esse leque de possibilidades do que vem. Quando você faz quando você acopla com aquele infante, porque você tem dentro de si a vontade de ajudar e de assistir aquela criança multidimensionalmente, não é só no conhecimento escolar. No meu caso, só o conhecimento do inglês. Eu não entro numa sala de aula, mesmo que seja adulto, eu não consigo entrar numa sala de aula só para dar aula de inglês. Eu não consigo. Porque eu entro já com aquela visão de que aquele ser que está na minha frente, ele é multi. E eu também sou multi. Então, nós temos essa possibilidade, entendeu? Então, quando eu mudo esse olhar,
E eu sei que eu posso, e eu tenho essa condição interna de fazer a diferença, primeiramente, em estar despojado. Então, acho que o moto importante, dentro do que eu sinto, do que eu tenho experienciado, das vários exemplos que eu tenho com crianças, com jovens, é você estar com vontade de assistir. De uma forma, não do jeito que você quer, mas da forma como a criança ou o jovem se apresenta e ele está gritando. Eu posso exagerar nesse sentido, dizer assim, eu estou querendo ajuda, em diversos pontos. Na forma de colocar uma palavra, na forma de um olhar, na forma de um comportamento. Eu vou dar só um exemplo. Dentro da minha experiência, dentro do inglês. Eu estou dentro dessa família, eu entro, é um irmão e uma irmã. Ele com 10 anos de idade, ela com 8. A mãe espírita. E eu comecei a dar aula, enfim, para as crianças na casa 2 vezes por semana, durante 5 anos. Esse menino, para dar aula, ele entrava assim, saía assim, fechado, introspectivo. Tudo que você propunha para a aula do inglês, seja o livro, etc., muito pouca reação. Conforme a confiabilidade que você vai entrando ali, e eu com a figura do menino na minha cabeça, em tempo, eu falei, mas o que está acontecendo? Quem que é esse? O que está acontecendo e tal, né? A mãe foi se abrindo comigo. Olha, Flávia, dentro de uma das visões que nós tivemos dentro do meio do espírita, foi falado que o meu filho foi um general de guerra. Ele não confia em ninguém. Ele não tem confiança em ninguém. Criança de 10 anos. Bom, eu falei, bom, o que nós vamos fazer aqui, né? E eu fiquei com aquilo, né? A única forma de conversa com esse garoto era através da música. Ele adorava rock. Ele ficava no quarto. Iron Maiden, para ele, era o Deus. Então, quando eu fui assisti-lo dentro de uma apresentação de rock, eu percebi o quanto aquela criança angustiada dentro de si, ela se soltava através do rock e da sua guitarra. O pai, por família tradicional, virava para mim e falava assim, Flávia, mas como? Meu filho tem que cuidar das fazendas. Pessoas com poder aquisitivo. Paraguai e em Cuiabá, no Mato Grosso. Como que vai lidar com os negócios da família? Eu falei, o que eu faço agora? Eu me meto, eu não me meto, certo? Ele perguntou, eu falei assim, aí eu falei o nome e falei assim, olha, o senhor já pensou que o seu filho, mesmo com a música, mesmo nesse sentido, ele pode, de uma certa forma, ter o seu estúdio de gravação, ele pode administrar de uma forma... Eu me meti um pouco, fui dando algumas sugestões, no sentido do respeito, esse é o ponto do respeito pelo infante. Aquele ser, dentro do arcabouço dele, extremamente preocupado com as questões dele intraconscienciais, muito angustiado. Você só tinha uma forma de conversa com ele através daquilo que ele mais gostava, que era o lado da música. Agora você tem um pai que rejeita e uma mãe que apoia. E aí você fica nesse embate. Como é que você faz? Hoje eu não sei como está esse garoto, a menina mais tranquila e tal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a atitude da gente dentro de um contexto educacional, seja ele que for, da gente fazer o nosso melhor. E o parapsiquismo, para mim, ajudou no sentido assim, eu estudei piano durante muitos anos. Antes de eu desenvolver o meu parapsiquismo dentro do espiritismo, eu sou filha única. Então, muito fechada. Eu me empatizei com ele. Com o meu aluno. Eu me vi no meu aluno. A partir do momento que eu projeto a minha forma, o meu autoconhecimento no aluno, logicamente, eu vou criar um rapport. O que é criar um rapport? Eu vou entrar em acoplamento com ele e eu vou justamente tentar trazer soluções que, talvez, para mim, me vieram outras formas de saída, que foi o próprio parapsiquismo que me abriu. A música também me abriu, porque eu captei músicas mediúnicas durante 10 ou 12 anos. Nós tivemos, junto com o Odílio aqui, um grupo musical durante 13 anos. Trabalhando com as músicas que me eram passado do extrafísico, em inglês, em português e em espanhol. Eu tive noção das minhas ressomas através da música. Então, quando eu chegava no meu piano, eu ia tocar,
Eu tinha esse trabalho de começar após um curso de mediunidade. Então, quando eu chegava no piano e eu ia tocar, não era só eu, era muita gente envolvida. Então, disso é só um exemplo de como que eu também pude me abrir através daquilo, abrir o meu parapsiquismo e tentar, da melhor forma possível, atuar dentro daquele campo que eu estava. Tudo bem? Você quer fazer uma pergunta? Não faz. Oi. Parabéns, viu? Oh, excelente. Na página 18, Códigologia, você poderia falar mais um pouco sobre o Código de Reeducação? Uhum. Quando nós colocamos isso, esse Código de Reeducação Consciencial do Infante, é a ser construído. Na verdade, é uma proposta que a gente está trazendo para que se faça esse código, né? Esse código, lógico, dentro dos livros já propostos dentro da Conscienciologia, tem toda a especialidade. Mas para nós trabalharmos com o infante, acredito que dentro da Evolucim, o processo está sendo aberto, está sendo construído. E eu quero fazer parte desse processo também. Na pedagogia também tem aquela questão, né, de você construir o código da turma com a própria turma, né? A integralidade da educação é um processo que já está vindo, por exemplo, a educação integral, se for um desses aspectos, talvez, dessa reeducação, mas a reeducação consciencial, né, esse é o nosso trabalho, eu acredito, que é a reeducação consciencial. Agora, a reeducação pela reeducação, se nós formos pegar aqui, a gente também falou da conduta dentro dos direitos da criança, universais da criança, né? Existem várias correntes já espalhadas para que a gente saia daquele primeiro estágio de professor convencional, dentro do paradigma material, onde você só vê o interesse dentro de um processo cartesiano de educação positivista, isso é certo, isso é errado, você tem as aulas, matemática, português, geografia, então você tem tudo dividido e você não tem a integralidade, a interdisciplinaridade. Isso está sendo falado em muitos congressos de educação que eu já participei e participo online. Então a gente percebe que as ideias, elas estão aí, frescas para essa reeducação. Só que, na prática, isso ainda é muito incipiente. Por quê? Porque você tem escolas com coordenadores, diretores, dentro do paradigma material, que visam o lucro da sua escola, em contraponto realmente a uma educação mais plena desse aluno. Por mais que eles tenham, isso é um paradoxo, por mais que eles tenham conhecimento de todos esses códigos de reeducação, que é a integralidade, né, você ter a interdisciplinaridade, mas efetivamente falando, não acontece. É muito difícil. Tudo bem? Ô, querido. Na página 17, em estrangeirismologia, você podia explicar o terceiro? Que não dá nem para ler. É o segundo ou o terceiro? É Inward Knowledge? É, esse mesmo. É certo. O Inward Knowledge veio assim, vou ser sincera. Eu li vários verbetes. E todos que tinham muito a ver com o curso intermissivo, mais a ideia de recuperação de cons, tinha o Inward Knowledge. Lógico, como professora de inglês, o que é Inward Knowledge? É o conhecimento interno. Se eu tenho uma consciência, essa consciência, ela tem dentro de si, a gente sabe que dentro da minha interpretação, tá? Seu nome é? Nicolas. Então, dentro da interpretação, Nicolas, que eu tenho, de que o conhecimento que a gente traz de várias vidas, ou até interplanetariamente falando, a gente tem um arcabouço enorme de conhecimento. Só que a gente se desvia no meio do caminho por várias correntes que não são as legais, né, para que a gente possa crescer e progredir. Só que existe uma lei universal que é o progresso e a evolução. Então, nós estamos amparados por essa meta. Eu chego lá. Pode levar tempo, pode ser forçado, a ressoma forçada e tal. Mas esse conhecimento, essa consciencialidade maior dessa evolução, todos nós temos. Eu posso embotar, eu posso fechar, mas eu tenho. Eu sei que eu tenho, interiormente. É um conhecimento interno. Só que a gente tem que galgar a evolução para a gente se desabrochar dentro do conhecimento maior que a gente pode.
Deu para responder? Oi, Flávia, tudo bom? Eu sou a Cleide, eu também sou professora de língua inglesa e língua portuguesa. E eu achei muito interessante o verbete em relação... Eu queria que tu destacasse a questão dos amigos invisíveis na infância, lá na página 18. Certo. É como foi falado, né, sobre a influência, né, a influência que nós temos. Nós somos, quando nós ressomamos em criança, a influência do extrafísico é muito grande, é muito maior. Por quê? Porque você ainda está voltado ainda ao extrafísico. Então, você, aos poucos, pelo esquecimento, a gente sabe, nós temos toda uma reconstrução até chegarmos à maturidade da consciência, na verdade, não consciencial ainda. Mas, e nós temos essas influências. Eu, quando era pequena, só um exemplo, eu tinha pesadelos, eu falava durante a noite. Várias vezes meu pai falava que entrava no quarto e me via falando sozinho. E eu tinha medo do escuro. E conforme foi indo, eu tinha já as percepções psíquicas, né, parapsíquicas. Eu nasci num lar onde minha mãe era católica, mas depois virou espírita, e eu já entrei no espiritismo direto. Então, a influência da criança, lógico que ela existe. E muito. Agora, os pais estão com os olhos abertos para ver essa influência, né? O educador está aberto para ver que existe essa influência? Como que eu sei que existe essa influência? O ideal é ter a criança ter pais, né, que compreenda essa coisa do amigo invisível e que elabore mais a questão, né? Olha, eu vou fazer propaganda aqui do livro da Lilian Zolé. Aqui, ó. Para psiquiatra, já está aí. A Lilian aqui. Oi, Lilian. Certo, olha, pode perguntar para ela, certo? Parapsiquismo na infância. Então, isso é importante, porque o preparo de pais, e aí eu vou depois pedir para a ID, para a própria Lilian falar do trabalho, né, que é justamente da parapreceptoria para pais e para crianças. Então, para justamente saber desse parapsiquismo, como ajudar essa criança, esse jovem, e principalmente aos pais, para o incentivo e para a reeducação. Os pais podem abortar, né? Eu conheço também o meu irmão mais velho até. Ele tinha um amigo invisível, e meus pais católicos não deram a mínima, achavam que ele estava inventando, e aquilo morreu. Quem sabe se meu irmão pudesse vir a ser um parapsiquista, então não é nada, ele abortou qualquer influência parapsiquista parapsíquica, né, que ele pudesse ter. Sim. Eu também queria, lá na página 20, a diferença entre educador consciente e educador consciencial. Diante dessa análise que nós levantamos, também surgiu no campo do curso que eu falei no início, né, no curso de programa de priorização da escrita projeciológica, quando o tema veio justamente essa noção da diferença do educador consciente e do consciencial. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, educadores como Eurípides Barçanufo, tá? Conhecido, falado até pelo professor Valdo, foi visto no campo do SCP-3, quem me falou foi a professora Nilce, do IPC. Então, ele é uma figura presente também nesse campo da conscienciologia, mas ele atuou muito enquanto educador consciente. Eu chamaria ele de consciente enquanto estava aqui, porque ele tem um paradigma religioso. Então, essa coisa da religiosidade, a gente sabe que dentro da conscienciologia é mais a tarefa do mental somático. Então, a gente teria que desenvolver mais a tarefa não do consolo, mas a tarefa justamente da TARES, do esclarecimento. Entendeu? Então, você tem autores como a Anália Franco também. Realizou muitas coisas em São Paulo, escolas no interior de São Paulo, oficinas... enfim, oficinas que trabalham com a formação numa época, depois da abolição da escravatura. Tem um bairro em São Paulo chamado Anália Franco. Ela atuou muito na zona leste de São Paulo. Então, foram várias escolas, creches, orfanatos, e fora isso, todo um trabalho construído para que aquelas crianças tivessem uma profissão. Então, tinha panificadora, tinha bazar, elas construíam flores, faziam várias atividades. Eu incluiria como um educador consciente.
porque também tem, apesar da parte espírita, ela era espírita contemporânea de Eurípides Barçanufo, tanto é que ela desenvolveu banda musical, levavam principalmente as mulheres, com ênfase às mulheres, por causa da baixa autoestima. A mulher não tinha chance de nada. Assim como Maria Montessori, na Itália. Médica. Então, todos que nós colocamos dentro da elencologia, na verdade, foi pensando no estudo desses educadores como realmente educadores conscientes. Trabalham a integração da educação, vem a parte emocional, usam a parte da inteligência intuitiva, mas é diferente do consciencial. O consciencial, a gente sabe que tem que trabalhar com a inteligência evolutiva. E aí, lendo sobre a inteligência, eu não vou falar que eu sou consciencial, não sou, eu tenho que trabalhar para ser educadora consciencial. Vou pedir para você agora ser mais breve, porque eu tenho muitas perguntas aqui. A Aide está com o microfone, ela está com o microfone, depois a gente vai pedir licença a vocês, vai fazer aqui as perguntas, depois a gente volta para cá, tá? Vai lá, Aide. Oi, Aide. O dificultador do crescimento consciencial infantil. Tu poderia nos, não sei se você já falou sobre isso, poderia nos dar algumas características da pessoa que é um dificultador do crescimento infantil? O pai autoritário, a mãe negligente, o educador, que a gente chama de top-down, eu sei, você não sabe. Pode me ajudar mais. Está aberto. Pode pai autocrata. Oi? Os autocratas, né? Sim, de forma geral, de forma geral, né? Então, tudo que é eu sei, você não sabe, quer dizer, você não dá oportunidade de um diálogo, de um debate. Então, exatamente, é o professor da cartilha, né? Tudo bem? Tá. Oi, Flávia. Como que deve ser a postura do educador consciencial com as crianças que são violentas? Por exemplo, que batem nos amiguinhos na escola, que isso está sendo muito comum, né? Pois é, esse educador consciencial, primeiro, ele precisa, aqui como nós falamos da omnivisão, né? A gente tem que ter uma visão mais ampla. Ele está agredindo por quê? Enquanto eu estou lá com a minha turma, certo? São várias crianças presentes. Ele é líder, ele provoca, ele incita e os outros vão na cola. Então, algumas situações são essas que eu já presenciei, né? Você pode ir lá conversar, você pode isolar, você chama pai, você chama mãe, você tenta de várias formas, não é uma, não é duas, não é três, mas você precisa ter uma visão ampla do que está acontecendo com aquela criança. Como a Rosa mesmo deu exemplo, ele pensava que tinha uma criança que seria consciente, mas na verdade ela tinha uma baixa autoestima muito grande. Eu acredito, dentro da minha experiência, a baixa autoestima é o que está por trás de tudo. De tudo, né? Por quê? Porque se a gente está com ressomas, e isso o professor Walter já falou em várias vezes, e a gente tem lido e tem visto, o belicismo, ele vem de diversas formas. Você tem quem é subjugado e você tem quem subjuga. E nessa brincadeira de vai, ressoma, volta, ressoma. Uma vez eu comando, outra vez eu sou comandado. Aí eu não aceito o comando. Aí eu quero revidar. Aí eu sou rebelde. Aí da outra vez... E isso até você chegar numa noção de que não precisa nada disso, que ninguém é inimigo de ninguém, que ninguém é melhor do que ninguém. Tudo isso está por trás. Observei o seguinte, que em várias falas sua, o parapsiquismo, vamos dizer assim, é o grande diferencial. E eu queria ver nas tuas pesquisas como é que você trabalha o teu autoparapsiquismo, você entender, certo? Que eu vejo assim que não é fácil você ter todo o processo. Você falou várias vezes que você passou pelo espiritismo, o que você fica desse processo do espírita, né? A gente sabe que da conscienciologia, parapsiquismo mais através da energia, tem todo o diferencial. E o autoparapsiquismo também da criança, porque quando ela começa a ter os amiguinhos invisíveis, lógico que aquilo ela está florando, e também para ela também começar a entender.
certo? Então, isso, vamos dizer assim, seria uma pergunta. E a outra é o seguinte: como é que você observa? Lógico que eles estão, vamos dizer assim, a idade a menos que o professor, então eles trazem um conhecimento do extrafísico também, porque eles tiveram mais recente. Não sei se você conseguiu entender, diferenciar duas perguntas, mas eu vejo que uma está meio que relacionada à outra. É fundamental você saber sobre o seu autoparapsiquismo e você, logicamente, procurar trabalhar esse parapsiquismo na criança e observá-lo e trabalhar. Por isso, novamente, o livro da Lilian, que é extremamente esclarecedor, com dinâmicas, com ideias, com sugestões de como trabalhar isso. Agora, como que eu trabalho com o meu parapsiquismo? Eu preciso desenvolver mais, lógico. Eu trouxe, como eu falei, eu trabalhei com música, então, clareaudiência, clarividência, ainda precisa ser melhorada, mas eu trabalho muito com a intuição. Eu sou muito intuitiva. E a observação. Vamos lá, então, agora, passar umas perguntas aqui, que a gente está com muita pergunta acumulada aqui. Professora Flávia, Fatologia, página 17, quinta linha. Poderia detalhar o ato de educar através de perguntas ao invés de afirmações? Quais os benefícios dessa forma de educar? Eu acrescentaria ainda na citaciologia, o nosso querido Rubem Alves, que dessomou em 2014, não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. Já respondeu. Em Pensenologia, página 17, final da segunda linha, gostaria que caracterizasse os simulpensenes. Pelo que entende, são vários, são né? pensenes simultâneos. Simultâneos, né? Pois é. Para a gente desenvolver essa cosmovisão, esse educador que tem, e com atenção dividida, é importante nós trabalharmos com vários pensenes simultâneos. Então, quando eu tenho um infante na minha frente, eu vou tentar abranger o melhor. Lógico, eu tenho que me autoconhecer, como eu falei aquele exemplo do aluno. Eu criei uma empatia com o aluno, porque eu me vi naquele aluno com aquelas dificuldades. Eu me abri, eu fiz um rapport, eu entrei dentro do arcabouço pensênico daquele aluno, e na minha mente vem várias formas de como eu poderia estar auxiliando este infante. Então, esses pensamentos são vários, mas depende muito justamente desse abertismo que você tem de interação com as várias correntes educacionais, você ter a experiência mesmo de você estar aberto, não ter respostas fechadas de imediata, isto é isto. Inclusive, eu gostaria só de reforçar isso na fatologia, quando a gente colocou, por exemplo, o desapego é 1, 2, 3, 4 na sexta linha, quinta para sexta linha. O desapego das visões pueris e ingênuas, fortalecendo a assertividade na conduta do professor. Quando você fala, o aluno é assim porque o pai é assim. Então, você dá muitas respostas diretas ou certas sem uma análise mais profunda. E quanto mais eu conheço, mais essa análise ela vai ser mais rápida. Mas eu preciso conhecer, senão eu não vou conseguir tirar uma conclusão do que está acontecendo em torno, em volta daquele infante. Então, por isso, você tem a família Grupo Karma, você tem a mesologia, né? Então, você tem vários aspectos de observação para você dar um diagnóstico, para dizer, não, essa criança é isso, ou está acontecendo isso com essa criança, e conversar, trocar ideias com outros educadores. Tem que ter uma forma aberta de você relacionar com os problemas. Tem um outro aspecto também dos simulpensenes, que lembra um pouco a simulcognição, que é de um pensene. Por exemplo, você está pensenizando e o campo está favorecendo que o aluno acompanhe o seu pensamento, seu pensene. Então, os dois pensenizando praticamente simultaneamente, convergente com um determinado foco. Isso é importante, né, na educação. Na Teoriologia, página 18, primeira linha, poderia discorrer a teoria dos 4 pilares da educação? Sim. Bom, isso é extraído, na verdade foi feito um relatório dentro da Unesco, e desse relatório saiu um livro que chama-se Educação, um Tesouro a Descobrir, de 1999,
Eu cito também o filme, né, que foi, na verdade, foi desenvolvido pelo Rubem Alves na filmografia, que chama Os 4 Pilares da Educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E Rubem Alves, ele retrata bastante isso, e também nesse livro aqui, conversa sobre a educação. O filme também baseia muito nas experiências dele, abordando muito como o educador ele tem que trabalhar com esses pilares, né? O que é o aprender a conhecer? Esse aprender a conhecer é, logicamente, conhecer o mundo, conhecer as pessoas, né? Então, o que está embaixo de tudo, né? Como processar, como interpretar as informações, como relacionar e dar sentido às informações. Aí eu procurei fazer uma correlação com a conscienciologia, assim, dentro das minhas reflexões. Então, aprender a conhecer, na verdade, é o autoconhecer. Aprender, ter um abertismo para o conhecimento, ter um autodidatismo, né, procurar cada vez mais saber como aprender realmente a conhecer e a aprender através da auto-organização, enfim, uma série de posturas que a gente vê muito aqui, o incentivo dentro da conscienciologia. Assim como o segundo pilar, que seria aprender a fazer. Logicamente, a atitude, o fazer, aprender a lidar com as situações. Só que dentro da conscienciologia, eu vejo como a TARES, como a GESCOM, como a PROEX. Então, como nós aprendermos a desenvolver as tarefas, né, do esclarecimento, a nossa própria PROEX. Aprender a conviver. Dentro do aspecto do relatório, esse aprender a conviver, é lógico, conviver com o outro, com a diferença, com o diferente, com as incertezas, as mudanças. E dentro da conscienciologia, como que nós veríamos aprender a conviver? A conviver consigo próprio, o ego-karma, o grupo-karma, o polikarma, trabalhar com a multidimensionalidade, a multiexistencialidade. Então, na verdade, o aprender é muito maior dentro da nossa visão. E, por fim, aprender a ser. Dentro do relatório, aprender a ser, a desenvolver a individualidade, a solidariedade, a responsabilidade social e o prazer pelo trabalho. Eu coloquei como aprender a ser é a Recim e a Ressex. Muito bom. Nós temos aqui uma pergunta que vem ao encontro disso que você acabou de responder, que é o polinômio. Só para você ter ideia, o polinômio é aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ver. Só para você ver que isso já chamou a atenção, né? Tá. Então vamos lá. Em Paradoxologia, página 19, primeira linha, poderia expandir o paradoxo da existência de educadores pouco evoluídos? Posso ser, como diz o Valdo, um PH-Deus. PH-Deus vai ser um zero à esquerda no desenvolvimento consciencial, na evolução, na inteligência evolutiva. Pode ter muito conhecimento teórico ali, mas tudo bem, então? Professora Flávia, eu acho que isso agora vai falar da evolução aí, o pessoal se prepare. Professora Flávia, Fatologia, página 18, final da segunda linha. Poderia expandir sobre o curso Precocidade Parapsíquica da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, a CIP, e, a seguir, as atividades realizadas na Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, Evolucim, e também o atendimento a educadores realizado pela Evolucim. Aí eu vou passar para a ID depois. Ela fala assim. Ele quer você não, depois eu faço. Sobre as atividades realizadas na Evolucim e o atendimento a educadores realizado também pela Evolucim. As atividades para a criança e o atendimento aos educadores da Evolucim. A Evolucim considera, que nós temos diferenciados, o adulto e a criança, e essa relação não tem como ela não existir. E uma interfere na outra. É o convívio humano. Pai, mãe, expectativas, que os pais têm sobre os filhos. E as respostas, muitas vezes, que os filhos tentam se aproximar da expectativa que os pais têm.
e que não conseguem. Então, essa convivência é uma... Como é que eu vou explicar? É uma dificuldade e, ao mesmo tempo, é um exercício de aprendizado enorme de respeito ao outro. Os pais, em primeiro lugar, eles têm que entender que a criança, apesar de ter vindo deles, não são eles. Primeira coisa, é uma consciência que está como filho. Pode ser até mais evoluído do que ele, né? Com certeza. Então, na minha concepção particular, acho que a primeira coisa que um pai e uma mãe devem fazer, observar o filho. Quem é meu filho? Ele não é igual a mim. Ele não puxa as minhas qualidades, como diz, puxou a avó, puxou a tia. E quais são dele desenvolvidas através de múltiplas vidas. E quais as atividades que tem na Evolucim? As atividades na Evolucim. Primeira coisa é isso que eu estou falando, é o pai começar a entender, participar de palestras, começar a ouvir, a discutir isso com a gente, a analisar situações que você vê todo dia nos jornais, como nós agiríamos, o que nós faríamos em relação a isso. Tem um curso específico para isso? Não. Um curso não. Tem curso também na Evolucim. Tem cursos para pais, é importante que vá, para entender todo o percurso daquela consciência que está chegando. Ela não chega assim tão simples, não veio da minha barriga, é fruto meu e do meu marido, o corpo. Mas então tem que entender a consciência. O que move aquele corpo é uma consciência imortal, com múltiplas experiências, completamente às vezes diversificada, vai ter aparecido conosco pelos genes. Agora, tira isso e o resto. Quem é aquela consciência? E ela não é uma consciência que eu possa moldar e fazer aquilo que eu quero dela. Ela tem até um processo de vida que não depende de nós. Então, isso os pais vão começando a entender e vão começando também a descobrir qual é o papel deles ali com aquela criança naquele momento. Logo ela estará crescida e não vai mais precisar deles. Mas enquanto precisa, eles precisam saber disso. Aide. Tá bom? Alô? Ele vai falar sobre os cursos. Só complementando também, a Evolucim tem algumas atividades aí que a gente tem a programação. É interessante a pessoa que quiser ter informações, tanto acessar o Facebook, né? Temos o Facebook é Evolucim Conscienciologia na Infância. E o site do Evolucim, que é www.evolucim.com.br. A gente tem algumas atividades que são tanto voltadas para oficinas, né, e cursos também para desenvolvimento da criança, do infante até 12 anos, como também palestras online. Isso é bem interessante porque o nosso público, muitos são de fora daqui de Foz, né? E a gente realiza a cada 15 dias, de sábado, das 3 às 4h30, essa palestra online. Então, acessando tanto o Facebook como o site, tem o link para os pais, para os educadores poderem acessar e perguntarem, participarem ali com a gente. A gente vai estar lançando essa programação já agora, a partir dessa semana que vem, com os temas das palestras. Então, quem tiver mais informações podem entrar em contato. Tá bom. Também a Escola do Verde, não é? Onde, se calhar, depois podem me ajudar a ir melhor o Ivan, mas então é no terreno da Evolucim, onde vai ser construída a sede da Evolucim. Quem está na frente é a Reinalda, a professora Reinalda, onde ajuda as crianças a terem contacto com a terra, a terem contacto com as energias, com o crescimento, a respeitar os animais, a respeitar as plantas. Para respeitar o ser humano e as consciências é importante também respeitar a terra e as plantas, não é? E os animais. Tem que falar pelo microfone. Isso. Essas atividades são realizadas aqui no Discernimento em Foz. Uma outra atividade que a gente vai estar iniciando agora esse ano é a preceptoria parapsíquica. Até estamos aqui com a professora Lília. Ela vai centrar esse trabalho aí junto com a Evolucim. Então a programação, a proposta é que a gente inicia agora, a partir de fevereiro, e que é uma iniciativa que a gente tem interesse futuro de levar para outras localidades, né? Ou até atender demanda, de repente, de pais que venham para Foz pontualmente e possam procurar a Evolucim para ter essa assessoria. Então, em relação à orientação parapsíquica, junto aos pais e ajudando nesse desenvolvimento com as crianças. Bem, então vamos passar para frente. De complementar ainda, né, atividades que nós vamos ter como eventos, nós estamos programando... Nós, quem você é da Evolucim também?
Eu. Não sabia. Sim, sou da Evolucim. Estamos programando o encontro de infantes pesquisadores para julho, né, onde eles irão apresentar as suas pesquisas e a temática, segundo eles mesmos, que estão nos passando algumas informações, é que eles devem coordenar e nós vamos ficar dando um apoio de fora. Eles já têm todas as ideias, metodologia, então nós estamos trabalhando nisso para organizar e ver como é que vai fazer acontecer isso, né? Oi? Não, pode continuar. Também temos o seminário de ressomatologia que vai ser em outubro, que esse então seria para adultos, né? E também tem a recicloteca, que vai ser ampliado o programa agora este ano, né? E um outro programa, um projeto que vamos desenvolver, que é a Infantoteca, que tem a ver com o megacentro cultural e como vai funcionar a Evolucim assim, dentro do parque temático que é a Cognópolis, né? Eu penso que todos já tiveram uma grande ideia. Eu acho que o melhor é entrar no site, né? Dar um exemplo para o pai e mãe assim que está lá na casa. A coisa mais importante para fazer com a criança é você proporcionar a ela condições de ela dar uma opinião. Sim, foi falado. Não é? Isso é tão importante. Lê alguma coisa do jornal para ela. Se ela já lê, deixa ela ler sozinha. E pergunta para ela o que ela acha disso. Você vai começando a entender como é que se forma o pensamento, como é que ela elabora o raciocínio dela e de que lado ela fica e quais os argumentos dela. Isso é uma coisa muito simples de fazer em casa. Qualquer um pode fazer. E a realidade dela vai emergindo, né? Começa a aparecer como ela realmente é. Muito bem. Bom, gente, vamos continuar aqui. Professora Flávia, Fatologia, página 17, terceira linha de baixo para cima, a observação do porão consciencial do infante. Como o educador pode atuar junto com o infante nesta fase tão crítica? Poderia indicar uma técnica ou leitura específica para esse tema? Eu sugiro o Homo Sapiens Reurbanizatus e também o artigo do professor Hernande Leite, que eu cito na bibliografia, que é justamente a influência do porão consciencial na fase preparatória da ProEx. Porque na fase infantil, o porão consciencial vem de uma forma mais... é uma manifestação maior. E aqui o Hernande, por exemplo, dá algumas dessas características, né, que são afloradas, por exemplo, como a afinidade bélica, como a sexualidade precoce, a depressão, a introspecção excessiva, tiques nervosos, hiperatividade, o próprio parapsiquismo, o terror noturno e a atração por esportes radicais. É só para falar com a Tele Tertuliana, mulher, que o artigo do Hernande Leite, ele está na Consciência e essa revista está disponível no Google. Online, eu peguei online, exatamente. É para ela pegar, para ela ler, né? Esse é fácil. Então, ele é muito bom, ele é muito bom. E tudo que, dentro desse artigo, tudo é pressão, né? A criança sofre pressão do meio, da mesologia, do grupo karma, tudo é forma para que ela fique realmente isolada, tal. Como que o educador consciencial deveria trabalhar? Assim, eu fiquei refletindo sobre isso. É justamente na recuperação de cons, é através do Megatrafor, você promover atividades onde você vai trazer os trafores daquela criança e começar a trabalhar com eles para que ela se desabroche e que aquele porão vá sendo eliminado. Essa técnica que a Aide falou é excelente também, né? Deixar que a criança dê sua própria opinião sem castrar aquela opinião. Né? Aí eu aliaria isso a todas as técnicas que a gente está mencionando aqui no verbete. Então você tem a ludicoteca, você tem a recicloteca, você trabalhar com materiais de reciclagem, não é? Você trabalhar a defesa da natureza, o contato com a natureza, as brincadeiras sadias, onde você justamente vê os comportamentos das crianças, os jogos, mas inteligentes. Né? Em tecnologia, página 18, final da primeira linha. Poderia comentar sobre as técnicas de reeducação do infante intermissivista e do infante congel? Eu acho que você já falou alguma coisa, né? É porque... Não é a questão da técnica para um ou para outro, mas sim no sentido de você observar melhor
como você pode atuar com aquele infante, independente se ele é um intermissivista ou não. E se você tiver, por exemplo, uma criança com várias ideias inatas, ele já tem uma predisposição, uma assertividade quando ele veio a desenvolver certas tarefas comunitárias, você tem que aproveitar. Enquanto se você tem junto uma criança que é extremamente fechada, isolada, ela não se interage, que é uma das características do porão consciencial, mais fechadismo dentro da Consréu, como o Valdo coloca no Reurbanizatus. Então, como que eu posso fazer uma integração se eu estou vendo aqueles dois tipos de crianças no meu convívio, trazendo brincadeiras, oportunidades dinâmicas, onde eu vou extrair a essência o melhor que eu puder daquela criança que está isolada, da outra que é extremamente intelectual, com atividades onde você possa mesclar dois. Por exemplo, eu vou só citar o Eurípides Barçanufo, porque ele trabalhava muito com o teatro, com os debates, as provas, nunca tinham provas, não tinha nada de fazer competitividade de quem sabe mais, quem sabe menos. Isso é terrível, porque isso estimula a belicosidade. Então, o que a gente tem que trazer é a compreensão e o cooperativismo. Então, se a gente começar a ter várias atividades na cooperação, voltando ao teatro, Eurípides, por exemplo, se ele tinha que desenvolver uma temática dentro da parte da teatralização, e ele sentia que tinha uma criança que era extremamente extrovertida, como que ele fazia? Então, na peça de teatro, tinha para fazer uma árvore. Então, a pessoa mais extrovertida, ela ia ser a árvore. Tadinho. Você percebe? E assim vai. Então, se esse educador ele vai mexendo com várias oportunidades, vários tipos de temperamento, ele vai trabalhando com o processo de ISO, ou do tratamento semelhante, ou do tratamento contrário. Muito interessante, né? Professora Flávia, é possível o educador, já desde a infância, orientar a criança na identificação da sua proexis? Com certeza. Como a sua experiência, o educador consciencial do infante poderia proceder para auxiliá-lo? O que uma pessoa, um adulto pode fazer para orientar a criança? Como nós falamos agora, a promoção de várias atividades, como a ID mesmo citou na parte da leitura, os debates abertos, as pesquisas, como vai haver o trabalho do laboratório, vamos dizer assim, da pesquisa, promover oportunidades de desenvolvimento consciencial. E parapsíquico. E também, parapsíquico. Né? As dinâmicas. A dinâmica tem parapsíquico. Professora Flávia, Fatologia, página 18, segunda linha. Poderia comentar a educação do infante visando a desperticidade? É uma variação do mesmo tema, né? Seria. Porque a gente, inclusive, a gente colocou como o mega pensene reeducar para despertar, com esses dois sentidos. O despertar para sair da conchinha e o despertar para ser um desperto. Né? Um desassediado permanente total, que é o máximo do máximo dentro da escala evolutiva que a gente conhece. Né? O meio, na verdade, é o máximo do meio, né? Porque a gente não é ainda, né? Mas assim, nesse sentido da busca. Então é isso, é você promover o melhor possível oportunidades para esse despertar. Né? Em Parafatologia, página 18, final da quarta linha, gostaria que comentasse o registro dos parafatos e parafenômenos. O livro da Lilian Zolé será de suma importância neste quesito. Exclamação. Eu vou deixar para a Lilian, que está conversando ali, mas não ouviu, ela não ouviu. Repete para ela, porque eu acho que essa é para ela. Seria bom ela responder. Então, em Parafatologia, página 18, final da quarta linha. Gostaria que comentasse o registro dos parafatos e parafenômenos. O livro da Lilian Zolé será de suma importância neste quesito. Exclamação. Não está nem perguntando. Então, comentar o registro de parafatos e parafenômenos na infância. Você pode comentar alguma coisa? A vivência da dinâmica, e também como mãe, você estimular a criança desde nova a registrar as vivências dela. Então, nos sonhos, né? Então, pode ser um processo imaginativo, mas você já vai fazendo com que a criança faça uma associação através de desenho. Então, dependendo da faixa etária da criança, você vai atingir essa linguagem. Então, e assim vai indo, né? Então, o pai, ele ter essa abertura de sempre estar perguntando, de descobrir, de curiosidade junto com a criança, né? E isso vai estimulando, pouco a pouco, a ela
também a decodificar o que está acontecendo nesse mundo extrafísico ou parapsíquico, né? Então, e ela sente abertura para os pais para falar sobre isso. E dependendo da idade da criança, aí sim você estimula a escrever, mas isso de uma forma natural, não é uma forma impositiva. Então, quando isso é feito desde pequeno, se torna habitual. Né? É natural. Então, essa é a melhor maneira da criança ficar mais atenta, né? Com a acuidade no parapsiquismo. Nas dinâmicas, a gente fazia isso. Tinha um caderno, cada uma tinha um caderno, nem todas tinham o hábito de anotação, mas como a gente fazia isso de maneira coletiva, um ajudava o outro. Então, no início era chato, né? Um desenhava, o outro expressava, né, o que viu, o que percebeu. Mas no final de um ano, eles tinham um caderno já com o registro. E eles gostavam disso. Tanto é que eles saíam pelo CAF com uma prancheta de papel e caneta, anotando tudo. Então, isso eu achei, assim, que foi um ganho muito grande para elas. Muito bom. A verbetógrafa, Fatologia, página 17, quarta linha. Poderia aprofundar a acalmia mental exercitada? Aqui estaria extremamente relacionado à inteligência emocional. Então, a respiração, a calma, porque o educador, ele se vê em situações, às vezes, com muitas crianças, estressante, assim como a gente coloca aqui a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é exatamente isso, é a perda total, né, do seu controle emocional através do estresse. Então, nesse sentido, a acalmia mental a ser adquirida é para que você tenha assertividade na busca de soluções para situações, às vezes, que o educador é requisitado a ter, dentro de violência, dentro de sala, uma série de situações, e que se ele entrar dentro daquela sinergia, daquela energia realmente nosográfica, né? Quer dizer, ele não vai trazer uma solução. Então, ele precisa ter uma calmia mental. E isso é um exercício que eu acredito que a gente precisa desenvolver, que é a nossa inteligência emocional. Trabalhar mais e mais os EVs. A verbetógrafa, Fatologia, página 17, final da quinta linha. Poderia expandir o desapego de visões pueris e ingênuas, fortalecendo a assertividade na conduta do professor? Nós respondemos anteriormente. Então, vamos passar para frente. Tá. Qual seria uma abordagem clara para falar sobre o estado vibracional aos adolescentes curiosos, porém donos da verdade? Essa pergunta aqui vem de Madrid para você. Nossa. Vou repetir, não sei se você ficou claro. Qual seria uma abordagem clara para falar sobre o estado vibracional para adolescentes curiosos, porém donos da verdade? Como a Ide está me soprando, exemplarismo. Exemplarismo, né? Você tem que ter, né? Tem que fazer. Ele tem que sentir, não acredita em nada, tem as suas próprias experiências. Para um adolescente, isso é fantástico. Porque ele duvida de tudo. Faz isso, olha, isso é melhor para você. Que é nada, não é verdade? Ele vai te confrontar direto toda hora. E isso é um adolescente, porque ele está querendo uma afirmação no seu próprio pensamento, na sua forma. E ele só pode se reafirmar no seu pensamento quando ele confronta com outro que vem e diz que não é. Então, você não precisa acreditar, vai e faça você mesmo. Só que existem certos movimentos, certas maneiras de se atingir isso, como estão aqui explicados nos diversos livros. Agora, se você quiser tentar, ótimo. Se você não quiser... Eu penso também que uma outra condição seria aproveitamento de fatos, quer dizer, esperar acontecer algum fato que envolva o próprio adolescente e falar assim, nesse momento você faz um EV para ver o que acontece, assim, um apuro qualquer que ele esteja passando, ou uma situação qualquer, para ele ver na prática o que acontece com ele. E aí sim entra o exemplarismo. Não, olha, eu quando estou nessa situação eu faço isso, mas você tem que fazer mesmo, né? Pode pegar aquele momento mais frágil, né? Uma dor de cabeça, né? Aonde ele vai poder se ajudar. Alguma oportunidade. Exatamente. Eu penso que isso é o ideal, assim, né? Porque é aquela coisa da aprendizagem na prática. Então tem que criar uma problema para resolver com o estado vibracional. Senão fica uma coisa muito teórica também, né? Em Legislogia, página 19, poderia expandir as leis da reeducaciologia evolutiva? Quais os itens principais devemos expor como prioridade da evolução
aos adolescentes curiosos e questionadores. Vai dentro dessa linha. Hã? Vai dentro dessa linha mesmo do exemplo, né, de uma forma mais assertiva de... É como nós começamos a falar que as perguntas são mais importantes que as respostas. Eu acredito que nessa forma educacional, de reeducacional, é trazer muitas questões para serem discutidas em grupo, principalmente para o adolescente. Eu acho que é uma forma, na minha maneira, na época espírita, nós tínhamos várias reuniões com jovens, eu mesmo coordenei várias reuniões de conversas, lembrando até Platão, lembrando Sócrates, na época grega, assim, nesse sentido da reunião informal, de uma maneira, eu acho que é mais descontraído, como acontece na Greenvex, por exemplo, né? Dentro dessas programações, onde vai se discutir sobre tudo, sobre a problemática do mundo. Eu acho que a forma melhor de reeducação é você sempre tem aquela diretriz, ou é o bem ou é o mal. É assim que a gente é pautado. Os filmes são assim, os finais felizes, finais que não são tão felizes assim, mas qual que é a sua meta dentro da sua vida, né? Então, eu acho que é isso, é você propor formas diferenciadas com os jovens de trabalho, de debate, de abertura, de trazer soluções conjuntas. Aqui tem uma vantagem, olha, porque os adolescentes são curiosos e questionadores. Exato. Então, a questão aqui é só como expor a prioridade da evolução. Só essa questão mais séria, né? Expor a prioridade da evolução. Porque os adolescentes já são curiosos e questionadores. É simplesmente meio passo andado, a pergunta é essa. O que você quer da sua vida? O que você quer fazer da sua vida? O adolescente é isso, ele não sabe, ele tem que escolher a sua carreira, ele tem que escolher o que ele vai querer fazer, enfim, se ele muda de casa ou se ele fica com os pais. Ele tem uma série de questionamentos que estão borbulhando. É o hormônio que está aflorado. Ele tem uma série de coisas ali acontecendo no lado do soma, do psicossoma. Então, como é que eu faço para nortear isso? O que você quer? Então, eu colocaria essa pergunta. Se eu tenho um adolescente na minha frente, eu pergunto, o que você quer para você? E aí, você se cerca, na verdade, e deixa ele pensar. Se tiver em grupo, ótimo. Se tiver, né, outras pessoas, coloque, sem julgar. Simplesmente levantar, questionar e propor soluções conjuntas dentro do que eles mesmos vão trazer. Você não vai trazer, não, você tem que fazer isso. Não é. De repente levantar a hipótese também, ó, se for por aqui vai acontecer, sim, pode acontecer caminhos isso, alternativos, isso sim, dentro de uma discussão colaborativa, você tem várias saídas. O importante é isso, você não vai dizer, não, vai aqui ou vai ali. Você tem essas... Abrir as possibilidades. Exato. Na filmografia, poderia comentar o filme de Maria Montessori? Sim. Vocês podem baixar da internet, tem disponível, mas também podem alocar. Eu aloquei, é muito legal, muito bom. Eu tive contato numa escola montessoriana. Aliás, eu recomendaria também para vocês na internet, chama-se Educação Proibida. É um documentário onde vários educadores da América Latina, de várias escolas, inclusive da corrente de Montessori, de Rudolf Steiner, no caso da pedagogia Waldorf, vão justamente trabalhando várias questões dentro desses princípios todos que a gente está falando, norteando dentro dessa reeducação de uma forma mais aberta, mais colaborativa. No filme de Montessori, mostra muito, porque ela é preocupada justamente com as crianças menores como médica, né? E ela trabalhava com crianças também marginalizadas na sociedade, deram um grupo de crianças para ela, onde ela treinou através dos próprios objetos, as cadeiras, as mesas, tudo adequado ao tamanho da criança. Então, a palavra-chave é respeito. Respeito pelo pensar da criança, sendo de uma época onde a mulher, novamente, a mulher extremamente marginalizada. Dentro da Itália, ela teve um filho, no filme mostra isso, só que ela não assume esse filme, que era fora do casamento. É um paradoxo, né? É um paradoxo. É só no final do filme, quando ela está saindo da Itália, porque ela não... Isso é interessante, porque ela não cedia à pressão do governo italiano para que subjugasse o método dela, que era um método extremamente reconhecido dentro da Itália, aos comandos políticos. Então, ela não se sujeitava a isso. E ela estava saindo da Itália, quando depois ela foi para os Estados Unidos, enfim, onde a metodologia dela foi expandida. Aí sim que ela reconhecia o filho, porque o filho estava com ela dentro do vagão,
E ele quase que ia ser deportado, ele não era, porque ela estava como sendo excomungada, e aí ela assume, quem é esse rapaz? Porque ele é meu filho. Quer dizer, só aí que ela reconhece o menino. Mas, enfim, o filme trata muito sobre toda a preocupação dela dentro dos bairros muito pobres, dentro da Itália, onde dava oportunidade para as crianças a se instruírem e a trabalharem colaborativamente. Agora a pergunta, depois a gente passa para você. A verbetógrafa poderia fazer um breve histórico de como você chegou na Conscienciologia? Eu conheci, na verdade, o Valdo, na época que eu estava dentro do espiritismo ainda, eu estava começando o trabalho da educação dos infantes, eu tinha meus 20 e poucos anos. E eu conheci o Valdo, etc. Naquela época eu estava muito envolvida com o trabalho dentro do espiritismo e eu não aderi à Conscienciologia naquela época. Mas, em São Paulo, junto com o meu companheiro, o Odílio, ele muito mais conscienciólogo do que eu, vamos dizer assim, dentro do paradigma consciencial, muito mais desenvolvido do que eu. Eu falei assim, vamos participar, já que é tão pertinho de casa, quer dizer, tudo aporte, né, muito perto, o IPC de São Paulo, nos anos de 2005, 2006. E aí sim, nós começamos a fazer os cursos. O Odílio hoje é coordenador do IPC. E a gente está aqui tentando caminhar. Eu não me vejo dentro do IPC, eu me vejo dentro da Evolucim. É Evolucim. Então, é por isso. E a gente está fazendo os cursos, está procurando sempre estar se atualizando. Né? Sim. Vamos para a sua pergunta, então? Gente, olha, agora a gente já passa para vocês aí a pergunta. Na página 19, mitologia, você poderia esclarecer ali o mito do desperto ser perfeito? Porque isso eu logicamente eu peguei de outros verbetes e achei interessante a gente colocar também no nosso verbete, porque isso, a meta existe para ser um desperto, um desassediado permanente total. Mas não é o fim, né? Ele é um processo, ainda tem muito mais ainda dentro da escala. Então, quer dizer, é um mito realmente você achar que a pessoa é perfeita. E não é, a gente tem atributos, porque a pessoa quando chega na desperticidade, ela logicamente ela consegue ter um domínio maior de tudo que acontece em volta, o domínio parapsíquico maior, mas ainda é uma meta ainda mais, né, do que só ser desperto, né? É isso. Na estrangerismologia, você podia falar mais sobre a Serrenden Lieb? Certo. Se tiver alguém que fala alemão aqui, eu também fui na internet para tentar saber, sabe? Como é que você chama? Thales. Certo. Sabe, Thales, eu fui lá na internet também para saber o som. Né? E se alguém fala alemão aqui, por favor? Não? O Reinaldo viajou? Poxa, que pena. Siedenlieb. É o amor vidente. Isso é Pestalozzi. Então, o livro de Pestalozzi é Educação e Ética. Tá? Eu vou mostrar aqui. Para ele é o seguinte, Pestalozzi, ele é um educador suíço. Ele é do século 17 e 18. E ele, Thales, ele não foi criado pelo pai, ele faleceu quando ele era pequeno, ele foi criado por duas mulheres, pela babá e pela mãe. E nesse processo, pela professora Dora Contra, que traduziu as obras dele do alemão, né, que na Suíça se fala também o alemão, desenvolveu esse processo, dentro do processo da educação que ele desenvolveu com as crianças órfãs, porque havia muitos problemas de guerra interna dentro da Suíça. E ele adotou muitas crianças lá. E o processo do amor vidente é o amor reflexivo, porque a mãe, ela geralmente superprotege a criança, e ela não tem uma visão mais apurada dos fatos. Ela é movida, muitas vezes, pelo emocional. E, às vezes, ela não enxerga. Então, o que Pestalozzi estava propondo é que a mãe tivesse uma percepção mais reflexiva sobre as situações da educação do seu filho e o educador fosse um pouco mais amoroso. Então, esse educador, ele ter um amor filial pelo seu educando,
mas, ao mesmo tempo, a mãe fosse uma mãe mais reflexiva. Então, o amor vidente para Pestalozzi é um amor onde você tem a assistencialidade de uma maneira bastante ponderada, de uma visão destituída da parte emocional, para que você possa ter mais assertividade, mais certezas na hora de você lidar com a criança. É amor o quê? Amor? Vidente. Vidente. É o amor vidente. Então, Pestalozzi desenvolveu alguns processos dentro da evolução. Ele veio pós-Rousseau. Rousseau era assim: o homem é criado bom, o meio é que o corrompe. Então, para Pestalozzi, você lidar com as crianças, elas tinham que se envolver com a natureza, e a Escola do Verde, dentro da Evolução, você tem que mostrar, você observar a criança dentro da sua manifestação da natureza, porque é o contato primeiro com o seu instinto, com o seu soma, se a gente fizer uma interpretação, talvez, da Conscienciologia. Depois você entra em contato com o homem social, então é esse ser. Só que ele se mascara, porque dentro da sociedade eu não sou ainda verdadeiro. Porque naquela época da sociedade, e hoje a gente vê também, o social é uma máscara. Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser, né, diante do outro, não posso ser o ser verdadeiro. Então, tudo isso, Pestalozzi trabalhava dentro do processo de educação, no sentido do ser sociável, mas ele ser um ser autêntico. E o último é o trabalho da autonomia, da moral. Então, são os 3 aspectos: natural, social e moral. E a moral, ela era desenvolvida justamente no aspecto da autonomia. Assim fala Piaget também. Piaget também fala. Exatamente. Então, o ser, ele tem que ser autônomo, ele tem que ser educado para ser autônomo, dono daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele vai fazer. Né? Flávia, na sinergismologia, você colocou, no último item da sinergismologia, sinergismo escolaridade convencional e educação conscienciológica. Como que você vê essa associação dessas duas situações? Porque a escolaridade convencional ainda por muito tempo, vai continuar com o processo deles, né? E é uma evolução. Não tem como fugir também, porque a formação acadêmica é importante, né? Como que você vê essa condição aqui? Alguns professores que eu já tive contato que têm mais essa visão, como a gente coloca na catericologia, né? O item do educador consciente, no caso, que é o intermediário, é aquele que vê a integração da educação em todos esses aspectos, emocional, físico, moral e tal, né? Quer dizer, que está mais filosófico, é o mais filosófico. O item B, né, do educador consciente, na página 20, não é isso? Exato. Aí você tem o primeiro, que é esse professor convencional, que é o que mais está evidente entre nós, na Socim. Como que vai fazer essa transição? Ela tem que acontecer. Já existem essas várias teorias e direitos, como os livros do Edgar Morin, os 7 saberes essenciais da educação, os 4 pilares da educação, do aprender. Então, quer dizer, você já tem uma série resgatando esses educadores. Pestalozzi, Comênios, eles existiram, né? E assim vai, desde o processo socrático, de você ter a maêutica. Então, a gente tem no nosso arcabouço de educação muitos princípios. Só que nós temos uma sociedade material. Esse materialismo, ele é extremamente nocivo a esse tipo de educação. Isso tende a se assumir a partir do momento que existam iniciativas como Evolução, dentro da Conscienciologia, ou a própria Conscienciologia, no sentido geral, de nos ajudar a sermos melhores. Tem que ser paralelo. Tem que ser paralelo. Eu não posso excluir. Porque tem muita gente dentro da educação convencional, esses professores, que têm muita boa intenção. Só que eles são engolidos pelo sistema, como a gente coloca em um dos contrapontos, que ele não consegue utilizar as suas potencialidades parapsíquicas, poderiam até, mas é porque ele é dominado pelo sistema. Você tem carga horária, você tem que ter uma série de quesitos burocráticos, é bem cartesiano mesmo, você tem tudo dividido, você não tem integral. E a grana do professor, do diretor, enfim, quando é escola particular. Então, esses fatores, eles corrompem. Por outro lado, a gente tem até um verbete do professor Valdo, eu não me lembro o nome, eu posso depois procurar, que fala da importância de você ter até mais do que dois diplomas na ciência convencional. Né? Que você não pode abrir mão da realidade que a gente vive aqui. Né? O ideal é fazer mais de
cursos, né, de graduação, mas a gente sabendo, consciente de que aquilo ainda não é a Conscienciologia, não é o ideal, não é o nosso, que aquilo não é a nossa meta, né? É um caminho, é um meio, mas não é a meta. Tá? 9, em elencologia, a enciclopedista. Você podia explicar melhor? Pois é, vem de enciclopédia, né? Quanto mais eu sei, mais eu vou poder ajudar mais. Então seria uma consciência do saber? Entendi. Obrigado. O verbete do professor Valdo é duplo curso, o nome do verbete. Duplo curso? Duplo curso. É bom saber. Está na especialidade reeducaciologia. O duplo curso é a condição cultural da consciência lúcida intermissivista, dedicada a priorizar evolutivamente os autoesforços e concluir 2 cursos superiores interconectados e consecutivos na universidade, a fim de potencializar a própria capacidade intelectiva, cosmovisiológica na realização da autoprogramação existencial. Então, esse verbete dele, ele deixa claro a importância de fazer, no mínimo, 2 cursos, né? E o que não elimina, de jeito nenhum, a importância do curso conscienciológico. Sim. Flávia, na página 19, na paradoxologia, podes ampliar o paradoxo do aluno poder passar de ano escolar com deficiência na aprendizagem? Pois é. Eu estava marcando esse paradoxo aqui também. Eram os 3 que eu estava marcando esse aqui também. É muito triste isso, porque isso é uma das características que a gente sabe que tem no ensino. Não sei como é que é em Portugal, né, Lourdes? Mas aqui, assim, você vai passar de ano, tal, mas a pessoa vai ficar com aquela deficiência e tal. Então, o quanto que isso vai estimular a criança a realmente a saber? Eu passo para o ano seguinte, mas eu tenho algumas dificuldades. E a escola não dá, eu sei disso por relatos de amigos que trabalham, não dá a condição de ajudar aquela criança. Tem até, o sistema diz isso, você vai passar a criança do jeito que está, e tá, para não ficar para trás. Mas ela é estigmatizada pelos alunos, então não para os colegas. Então ela se sente mal, a autoestima dela fica lá no chão, mais ainda. Então eu não acredito que porque isso, a ideia é boa, mas a prática é ruim. É muito. Porque a ideia qual é? Eu fui professora primária também. É que assim, não adianta você repetir uma criança na 2ª série e ensinar para ela a mesma coisa que você ensinou no ano passado e que ela não aprendeu. Né? Então você teria que aproveitar fazer com que essa criança aprendesse exatamente o conteúdo pelo qual ela não aprendeu, e não adianta ela repetir, ela vai para frente. Né? Agora, o que acontece? A prática não é boa. A prática é uma prática que a gente vê aqui no Brasil, uma prática política para fazer número, não dá subsídio para o professor na escola, não dá aula de reforço, enfim, a prática é muito ruim. A ideia não é de todo ruim, mas a prática é muito ruim. Mas tem outro aspecto que a gente vai ter que lembrar, que os professores desconhecem o holossoma. Desconhecendo o holossoma, ele olha a pessoa e só pensa se ela aprende ou não aprende. O resto fica em segundo plano. Também tem isso. A pessoa que não entender que toda a consciência tem um holossoma e trabalhar com o holossoma daquela consciência, um professor, eu fui professora a vida toda, não vai funcionar bem. Não vai. E outro item é a multiexistencialidade, né? Exatamente. Você olhar aquela criança Pois é. como consciência e não como um copo vazio que você vai encher de conhecimento, né? E que vai passar ou não vai passar. Porque é isso que os pais querem, né? O sucesso passou. Então é um sucesso. Na verdade, eu não precisava nem de chegar no final do ano reprovada. Pois é. Naquele ano, à medida que o professor percebesse que a criança não estava indo no ritmo da turma, teria que ter uma aula de reforço e tal. Mas as escolas não têm o objetivo não é o aluno, né? Então, qual era a recomendação que davas então para um educador consciente ou consciencial que esteja nessa legislação, né? Nesse processo? Na verdade, existem alternativas como trabalhos em grupo, onde tem que ter a participação daquele aluno que não tem tanto uma performance
esperada pelo currículo, enfim, que é visto, dar oportunidades para ele se manifestar, assim como no filme dos Escritores para a Liberdade. Certo, é isso. Você dá oportunidades através da escrita, você dá oportunidades para ele trazer um assunto de interesse dele, onde ele se desenvolva, você estimular a autoestima dessa criança, desse adolescente, e realmente incentivá-lo à busca do conhecimento. Se ele está deficitário nessas matérias, elas são realmente do segundo plano dentro dessa visão, porque você tem que estimular aquele ser a se desenvolver de uma forma mais plena para a sociedade, onde muitas vezes, muitas das matérias, é como fala o próprio Rubem Alves, quando ele era criança, ele teve que fazer matematicamente, o castigo que se colocava era justamente fazer continhas matemáticas no final da aula, como castigo, porque ele conversava na fila. Que ensinamento pedagógico isso tem? Não, ele aprendeu esses números de ficar fazendo conta de multiplicar e de dividir e de subtração? Eu tinha que ficar copiando, que eu falava muito em aula, né? Tinha que ficar copiando uma sequência. Então eu aprendi a escrever assim, ó, com 2 lápis, assim, ó, já escrevia isso. Matemática é bom por isso, né? Você já escrevia em 2. Resolvi uma técnica. Não sei se eu respondi, Luiz. E o paradoxo maior desse estilo de escola é que, assim, aí o professor, quando não quer se incomodar muito, ele dá a nota para o aluno. Porque o professor mais questionado é que dá a nota real, não que dá a nota que o pai quer ver. Né? Esse nunca é questionado, né? E isso acontece muito, né? Tem que falar no microfone, a ideia. A ideia tem que falar no microfone. Tem que falar no microfone. Tem professores também que fazem isso que ele falou, porque eles não querem o aluno de novo no ano seguinte, né? Corre o risco. Passa adiante. Flávia, por favor, você poderia falar um pouquinho mais, aí na página 18, parafatologia, terceira linha, a manifestação do amparador do educando através do educador consciencial. Isso eu tenho uma casuística, eu decidi escrever isso porque eu estava justamente escrevendo verbete, estudando verbete, eu tinha uma aluna de inglês, uma pré-adolescente, com muitos problemas de autoestima. E eu decidi fazer uma aula de inglês justamente focando exemplos dentro da SOCIM, de um rapaz no Canadá que desenvolveu desde pequeno um trabalho para defender, por exemplo, a questão da água, o problema da água dentro da África. Ele fez uma fundação, hoje ele conta com 21 anos, 22 anos, está fazendo uma faculdade e tudo. E ele, através da vontade dele de promover e arrecadar fundos para poder mobilizar a comunidade de construir poços artesianos dentro da escola, dentro da Etiópia. Isso era uma coisa que estava acontecendo e eu peguei esse caso e levei para minha aula de inglês, porque essa aluna, ela é extremamente de baixa autoestima, linda, bonita, mas realmente comparando com a irmã dentro do muito estudo e tal, e ela dentro da escola, ela fala, eu não aprendo nada, eu não consigo aprender nada, e assim vai, sabe, muita criticidade em relação a ela própria, de autoaceitação. E eu decidi levar esse assunto e, de repente, eu conversando com ela e tudo na aula de inglês, e vamos conversando, mostrando o caso do rapaz, eu começo a falar certas coisas que eu falei assim, isso aí não é meu. E eu sabia que era o amparador dela. Aí me veio intuitivamente que era o amparador dela. Sabendo da minha intencionalidade de assisti-la, ele se aproveitou disso e, sabendo que eu estava escrevendo verbete também, e me fez ver alguns pontos para eu falar para ela naquele momento. Então isso me deu aquela certeza, eu falei, vou colocar isso em parafatologia, certo? Então para mim foi muito marcante, porque foi um momento bem pontual do que eu estava realizando, do que aconteceu, entendeu? Quero aproveitar para te parabenizar pelo verbete. Obrigada. Flávio, eu queria que você fizesse o seguinte, você tem aqui na página 20 os 3 tipos de professores
Tá? E tem 6 contrapontos. Como o nosso tempo está se esgotando, eu queria que você fizesse o contraponto do item 2, da educação. Educação do professor convencional, educação do educador consciente e o educador e a educação, né, no educador consciencial. Sim, como nós falamos dentro desse paradigma material, o professor, eu nem chamo de educador por causa disso, porque o professor ele é simplesmente um reprodutor do conhecimento. Eu tenho um livro, eu tenho a matéria, então eu vou, e só isso. O segundo, do consciente, já é diferente. Por quê? Assim como eu citei Anália, Eurípides, Pestalozzi, eles se preocupam com a educação integral daquele ser. É o meio ambiente, é o bem-estar emocional, o trabalho com a família. Então, é uma educação integral. E o terceiro, que é justamente o educador consciencial, ele atua como uma mini peça no maximecanismo reeducacional interconsciencial, utilizando o exemplarismo pessoal para estabelecer rapport com o educando. A partir da inteligência evolutiva, através dos atributos que a gente, essa é uma meta, enquanto educador consciencial, de nós desenvolvermos isso em nós para criarmos mais, assim como eu coloquei na frase enfática. Que esse educador, ele atua enquanto agente dinamizador da consciencialidade da criança a partir do exemplarismo pessoal, do parapsiquismo e da interassistencialidade tarística. Flávia, parabéns. Nós agradecemos a sua participação, aguardamos novos verbetes. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui, pelas energias, pelas perguntas, aos teletertulianos também, nós tivemos bastante perguntas. Aguardamos vocês nos próximos dias. Todos os dias a gente tem tertúlia, né? De 12h30 a 2h30. Então a gente conta com vocês. E agora a gente passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 50 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Keiko com o programa Verbetografia, a Ana com as palestras mensais da Pré-IC Precepticons, a Lourdes com o curso de EV da ACIP e a Dalva com o curso Balanço Existencial. E antes teremos os Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. O programa Amigos da Enciclopédia completou 10 anos em 2014. Viemos agradecer mais uma vez a todos que nos apoiaram durante todo esse tempo. A sua colaboração foi muito importante para a produção da enciclopédia e a manutenção do holociclo, holoteca e o tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias. E agradecer antecipadamente os futuros amigos. Os alunos que fizerem a adesão terão acesso ao Holoserver, site de pesquisa da enciclopédia, poderão realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia. Os interessados em fazer adesão podem procurar a recepção do CAEC para saber sobre o valor e as formas de pagamento. E poderão também, através do telefone 45, código de área, 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. A Enciclosapiens convida os interessados em escrever o verbete e participar da Enciclopédia da Conscienciologia a fazer o programa Verbetografia. Esse programa ajuda o participante a entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, a participar da Mega Gescom Grupal da Conscienciologia, a promover auto e hétero desassédio mental somático. A próxima turma é no formato EAD, ensino à distância, que tem duração de 3 meses, iniciando no dia 26 de fevereiro e vai até dia 21 de maio de 2015. As aulas os alunos vão ter acesso às aulas em vídeo e textos gravados disponível para estudo, né, que podem ser acessadas quantas vezes forem necessárias, no plataforma Moodle. E também terão aulas online para tirar as dúvidas às quintas-feiras à noite, das 19h30 às 21h30.
As informações e as inscrições estarão disponíveis na recepção do CAEC por telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. A Pré-IC da Preceptcons vem oferecer a toda a comunidade da CCI os cursos no mês de fevereiro. Seria todas as terças-feiras, no período das 14h30 às 21 horas. Seria Linguisticoteca, das 14h30, Lexicologia às 15h30, Epistemologia às 16h30, Sinologia às 17h30, Antropologia às 18h30 e Educaciologia às 20 horas. No mês de março, todas as terças-feiras, no período de 14h30 às 21 horas, Organaciologia, Auto-Organização Conscienciológica, Quadrinhologia, Parafilosofia, Educaciologia e Linguisticologia. Para fazer a inscrição, seria na recepção do CIAEC, o valor da mensalidade é de R$ 60 por aluno. O telefone para informações é 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. A CIPI convida a todos a participarem do curso Estado Vibracional no fim de semana 17 e 18 de janeiro. Então serão com o professor Alexandre Fernandes e com o Mário Oliveira. E neste curso, o objetivo é ver o estado vibracional como uma ferramenta interassistencial e conhecerem mais de 11 técnicas para alcançar o estado vibracional. Ou seja, por vezes as pessoas não conseguem alcançar o estado vibracional da forma, ou ritmo, ou às vezes gostariam, porque ainda não conhecem a melhor técnica para ela. Existem várias técnicas para alcançar o estado vibracional, então venha conhecer algumas. Serão apresentadas pelo menos 11 e veja a mais adequada para si. O curso é 80% prático, será sábado e domingo, e será apresentado também a história do estado vibracional, que já tem milhares de anos no nosso planeta, e poderão identificar também, eventualmente, se calhar, qual é a época em que começaram a usar o estado vibracional, que já usamos há bastante tempo. Então são bem-vindos. Mais informações na sede da ACIPI pelo telefone 2102 1421. Obrigada. Boa tarde mais uma vez. O CAEC e a Apex convidam a todos para participarem próximo mês, fevereiro, da Semana da Max ProEx, que acontecerá 14 a 22 de fevereiro. Dentro deste programa teremos também Balanço Existencial, acontecerá 14 a 17, com o tema Decisões de Destino. O objetivo deste curso é propiciar ao aluno a autoavaliação dos resultados obtidos em sua vida até o momento, analisando os erros, as conquistas e as pendências. Mais informações poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone, código de área 45 3525 2652. Obrigada, tenha uma boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Consim Controladora, especialidade Parapatologia, e a verbetógrafa Amanda Assunção Miranda. Muito obrigado e boa tarde a todos.